Recentemente surgiu na imprensa que o ex-presidente Michel Temer está articulando uma aliança entre governadores de direita que são pré-candidatos à presidência da República, tudo visando uma única candidatura para 2026, mas sem Jair Bolsonaro. Será que vai dar certo? Fala pessoal, eu sou o Caio Bruno, especialista em marketing político. Muito obrigado por prestigiar o meu canal. Após a articulação do Temer vir à tona pela imprensa, ele se pronunciou e declarou que sim, foi procurado por 5 governadores de direita, que são Eduardo Leite, do PSD do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do PSD também do Paraná, Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, o Romeu Zema, do Novo de Minas Gerais, e o Ronaldo Caiado, do União Brasil de Goiás, que coincidentemente são pré-candidatos à presidência da República em 2026. Segundo o Temer, ele defendeu que os governadores criem um programa único com propostas e projetos para o Brasil, apresentem para a sociedade e só depois discutam quem vai compor a chapa, como candidato a presidente e candidato a vice. O Temer batizou essa ideia como Movimento Brasil. É uma resposta bem Michel Temer, né? E antes de falarmos se essa proposta vai sair do papel ou não, se vai conseguir ser viabilizada ou não, vamos falar um pouquinho sobre quem é Michel Temer. O Michel Temer, na sua origem, é o que chamamos de operador do direito. Ele é formado em direito, ele tem mestrado e doutorado, teve uma vida acadêmica como professor universitário de direito constitucional, é autor de vários livros e na década de 70 ele se tornou procurador do estado de São Paulo. Em 1981, ele se aproxima e se filia ao então PMDB, que atualmente é o MDB, e começa a conviver com pessoas como Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Mário Covas e Franco Montoro. Este último, quando se elege governador em 82, nomeia o Temer como procurador-geral do estado de São Paulo. Mas ele fica pouco nesse cargo, ele fica um ano, porque em 84 o Montoro nomeia ele como secretário de Segurança Pública. E ele fica até 1986. Durante esse período ele tem o carro-chefe dele é a criação das delegacias da mulher. Em 86 ele se licencia do cargo, sai candidato a deputado federal, fica como primeiro suplente, mas um ano e meio depois ele assume o mandato e se torna deputado federal constituinte. Em 1990 ele não consegue a reeleição para a Câmara dos Deputados. Ele fica novamente como suplente. E aí ele volta a ser procurador do estado de São Paulo e em 1992, final de 92, após o massacre do Carandiru, onde o antigo secretário de Segurança de São Paulo é demitido, o então governador, Luiz Antônio Fleury, convoca, chama, nomeia o Temer como secretário de Segurança novamente. Ele cumpre esse papel até 1994, quando finalmente se elege deputado federal. Dessa vez não foi suplente, não, ele elegeu ali no voto. E em 1995, no primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, o Temer ele é o líder do PMDB e é um dos articuladores dos projetos do Fernando Henrique nesse primeiro biênio do Fernando Henrique, que é a quebra do monopólio da Petrobras, a aprovação da emenda da reeleição. Isso o credencia a se tornar logo um cacique na Câmara. E em 1997, ele se elege presidente da Câmara dos Deputados. Se reelege em 1999, fica no cargo até 2001, depois ele se elege presidente do PMDB. Em 2002, ele apoia o José Serra como candidato a presidente da República, né? Inclusive o PMDB indicou a então deputada Rita Camata como vice do Serra, perdem a eleição. E aí, durante o primeiro governo Lula, o Temer mantém uma distância. Eu acho que falar que o Temer foi oposição é uma palavra muito forte, mas ele não quis aderir ao governo logo de primeira. Agora, no segundo mandato do Lula, a partir de 2007, né, o segundo mandato do Lula vai de 2007 a 2010, aí o Temer resolve apoiar o governo e se torna presidente da Câmara pela terceira vez em 2009. Em 2010, uma articulação do próprio Temer, então presidente do partido e presidente da Câmara, o torna meio que a contragosto do Lula, do PT e da própria candidata Dilma Rousseff, candidato a vice-presidente na chapa do PT. Dilma vence a eleição, vence José Serra, e Temer se torna
vice-presidente da República. Um vice que ele mesmo classificou como decorativo. Ele não ocupou cargo nenhum de ministério, não teve nenhuma missão específica, nada disso. Realmente ele ficou meio de lado. Com a reeleição da Dilma em 2014, foi uma reeleição bastante conturbada, com uma diferença de votos muito pequena para o Aécio Neves, que foi o segundo colocado do PSDB. Com a Lava Jato já acontecendo, protestos de rua, a Dilma ela já entra no segundo mandato muito fragilizada, com baixíssimos índices de popularidade. E aí, durante o ano de 2015, ela sofre muitas manifestações de rua, a popularidade caindo mais ainda. O Temer se distancia do governo. O então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, seu companheiro de partido, no final de 2015, aceita o impeachment, ou o pedido de impeachment. Esse pedido é votado. Em abril de 2016, a Dilma ela é afastada e provisoriamente, depois em definitivo em agosto pelo Senado, e aí o Temer se torna presidente da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E aí o governo Temer, na verdade, é uma reacomodação, é uma tentativa de reedição do governo Itamar Franco com o governo FHC. Ele chama o PSDB para o governo, chama o então Democratas para o governo, a atual União Brasil, e faz um governo de centro-direita, onde ele consegue aprovar a reforma trabalhista, o teto de gastos, o novo ensino médio, e o Temer ele conseguia ter a aprovação menor que a da Dilma nos últimos meses dela. Mas ele não se importava, porque como ele não se elegeu, ele não teve voto, então ele podia fazer um governo adequado aos seus valores e aos valores de quem o apoiavam, sem se preocupar com popularidade. E aí o governo Temer teve algumas quedas de ministro, alguns escândalos, como por exemplo o caso da JBS, em que o Joesley Batista gravou secretamente o presidente Temer em conversas um pouco obscuras, sofreu 2 ou 3 pedidos de investigação por parte do então PGR, Rodrigo Janot, mas ele conseguiu terminar o mandato e, pela única vez durante o período que foi presidente, ele usou a faixa quando foi transmitir o cargo para o eleito em 2018, Jair Bolsonaro. O presidente Michel Temer transmite a faixa presidencial ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele nunca usou a faixa presidencial, uma característica dele. Nos eventos de 7 de setembro ou em outras solenidades, até na foto oficial ele está sem a faixa presidencial. Ele só usou quando foi transferir para o Bolsonaro. E aí o Temer, depois da presidência, teve alguns períodos conturbados. Ele chegou a ser preso 2 vezes por desdobramentos da Operação Lava Jato, ficou poucos dias na prisão. E ele voltou a ser o que ele sempre foi. Um político de bastidores, um político que nunca foi bom de voto, mas sempre foi muito ouvido, sempre dava conselhos. E ele, inclusive, ajudou o Bolsonaro quando o Bolsonaro subiu o tom nas manifestações de 7 de setembro de 2021, por exemplo. Ele subiu o tom contra o Alexandre de Moraes, ministro do STF, subiu o tom contra outros magistrados. O Temer, ele entrava como um bombeiro, sempre na justificativa de pacificar o país. O Temer sempre teve prestígio e nunca foi abalado pela elite e pela imprensa, sempre foi paparicado pela elite, paparicado pela imprensa, porque sempre foi uma fonte, e geralmente uma fonte em off, ou seja, contava os bastidores, mas ele não aparecia, contava em sigilo. Agora, esse projeto, Movimento Brasil, vai sair do papel? Olha, tudo indica que não, porque tem que combinar com o Bolsonaro. O Bolsonaro ele está inelegível, eu acredito que ele vai continuar inelegível, só que ele tem mais de 50 milhões de votos. Como é que você vai criar um projeto de direita sem consultar o ex-presidente da República e maior liderança desse setor no Brasil? Não dá. Ainda mais se tratando de que o favorito a ser candidato a presidente é o Tarcísio de Freitas, que foi ex-ministro do Bolsonaro e só se elegeu governador pelo apoio do Bolsonaro. Né? Tarcísio, ele é um carioca que governa São Paulo. Como é que vai se dar esse arranjo, essa equação? Olha, o que eu acho mesmo é que o Temer, ele quer, na verdade, continuar no jogo. Ele quer continuar sendo servido com café quente,
quer continuar tendo relevância e sendo procurado, paparicado, uma espécie de conselheiro sênior da política. E você, o que você acha? Essa articulação do Temer está certo ou não? E sem o Bolsonaro, como é que fica? Como é que o Bolsonaro vai ficar nisso? Um abraço e até a próxima.